Olá, sejam bem-vindos ao quarto episódio do podcast de Mulher para Mulher. Hoje a convidada é a Maria Oliveira. Olá, Maria. Olá, Daniel. Bem-vinda. Obrigado e obrigado pelo convite. Obrigada eu por teres aceito este convite. Só para vos pôr um bocadinho a par, a Maria é uma amiga desde os tempos de escuteiros. É assim que é a melhor maneira de Sim, dizer, acho não é? sinto que Pronto. é o ponto de referência. Já nos conhecemos há alguns anos e fazemos parte do mesmo grupo de amigos. E sem dúvida que tu foste uma das pessoas que eu escolhi para vir a este podcast, porque eu acho que tu tens uma história de vida muito interessante e que merece ser partilhada. E vocês vão ver isso ao longo deste episódio. E além disso, a Maria é uma amiga famosa. Sou famosa. És. Porque a Maria tem o seu próprio podcast que se chama Toma a Passar. Muito bem, é verdade. E eu também quero que ela fale um bocadinho sobre o seu podcast neste episódio, para vocês também ficarem a saber um bocadinho o que é esse mundo dos famosos. Estou a brincar. Mas és a minha amiga mais famosa. Eu não tenho códigos de desconto quando eu tiver. Pronto, então, eu espero mesmo que vocês gostem da história da Maria, que tenho a certeza que vão gostar. E por isso vamos então começar. Vamos. Maria, diz-nos, fala-nos um bocadinho, como é que começou a tua vida? Então, como é que começou a minha vida? Portanto, eu sou de Fátima, embora tenha nascido em Coimbra. Sim, toda a gente daquela fase nasceu em Coimbra. Olha, eu nasci em Leiria. Certo, mas estás melhor do que eu, Daniela. Não, mas pronto, sempre vivi em Fátima e sempre vivi lá, vivi sempre com a minha família. Ou seja, a minha infância foi muito dentro da minha família, porque a minha casa é tipo, é como se fosse um prédio com a minha família, então os meus avós cá em baixo, depois os meus tios, os meus primos e os meus pais, e a minha irmã, ou seja, sempre foi ali uma dinâmica muito, muito familiar que acabou por ser o que ditou um bocadinho o meu crescimento, porque eu sou muito ligada à minha família e também provavelmente é por aí, por termos vivido sempre muito ali. E o que é que queres que eu diga sobre mim? Adoro! Quero que me fales um bocadinho da tua infância. A minha infância, ok. Os primeiros anos, aquilo que te lembras, como é que era a tua relação com os teus pais, também com os teus avós e com os teus primos com quem vivias de forma tão próxima. Ok. Então, lá está, como nós estávamos ali sempre todos muito juntos, a minha infância foi muito passada. Nós, na verdade, não somos bem 5 primos, somos 5 irmãos que ali estão, porque sempre vivemos muito juntos e partilhámos desde sempre a nossa vida. E, portanto, eu também passei muito tempo com eles, porque os meus pais trabalham na área hoteleira e, portanto, muitas horas os meus pais não estavam em casa, tipo à noite, eu estava a passar muito tempo com os meus avós, com os meus tios, com os meus primos, etc. Então, lá está. Ter ali uma base familiar foi importante não só para nós, para mim, para a minha irmã, como para os meus pais, terem alguém que pudesse estar connosco enquanto eles não estavam em casa. E, portanto, eu nunca senti que os meus pais me falharam, mesmo com esta situação, porque os meus pais sempre foram muito, muito disponíveis, muito ligados e nunca nos impediram de fazer o que quer que fosse, ou nunca cortaram as pernas, nem as asas, nem a mim, nem à minha irmã, e, portanto, sempre foi uma relação muito, muito boa. Eu, numa pessoa individual, na escola e na minha vida normal, eu nunca fui uma criança muito... Como é que eu vou expressar isto sem parecer... ou seja, eu era uma criança feliz, embora tivesse um lado um bocadinho mais... Não é negro, mas um lado mais solitário. Ou seja, eu sempre fui uma criança muito sozinha. Depois eu tinha um lado meio de hiperatividade, déficit de atenção. E, portanto, houve uma série de situações que na altura, pronto, já era bullying por si só, mas que hoje em dia se fala muito mais, mas naquela altura já era meio bullying. Então eu nunca tive grandes amizades, eu não tenho grandes amizades do que eu era quando estava nessa fase, não tenho grandes amigos dessa fase mais de infância. E então eu sempre andei muito sozinha, sempre tive ali fases em que achava... Ou seja, que achava que ninguém gostava de mim, ou seja, hoje em dia se me chamam chata eu fico muito incomodada, ou seja, ativa-me ali um trigger específico porque chamavam muito chata quando eu era miúda, e tenho ali uma situação ou outra que eu sei que ainda hoje me recordo e que me tiraram ali muita confiança que eu tinha, muita autoestima, e isso ditou o resto da minha vida, ou grande parte da minha vida. Mas de que forma é que sentiste que ditou a tua vida? Porque o facto de olharem para mim como sendo inferiores a eles, ou às pessoas que me diziam és tão chato, ou ninguém gosta, uma vez disseram que ninguém gosta de ti à face da terra, ou seja, isto são coisas que me disseram e que naquela altura, pronto, eu fiquei muito mal, não é? Mas, eu depois desde essa altura, isto foi para aí no 6º ano, mas desde o 4º ano que eu sou acompanhada, que fui, aliás, acompanhada, hoje ainda vou, mas com a minha psicóloga, e portanto foi ali um acompanhamento que fez com que eu
fosse desvirtuando um bocadinho essa ideia de que ninguém gostava de mim e tudo mais, embora isso tenha-me tirado grande parte da confiança, não que eu fosse muito confiante, mas na minha vida no geral eu nunca achei que era, ou seja, que eu tinha algum valor. Eu demorei muito tempo a perceber qual é que era exatamente o meu valor, ou seja, eu nunca gostei assim muito de mim, achava que as pessoas não gostavam assim tanto, tinha medo de ser, e depois como eu era uma miúda muito hiperativa, etc, e quando me chamavam chata, eu tinha sempre medo de estava a ser demasiado para as pessoas, ou seja, tinha muita... ou seja, tinha muito aquela cena do será que já estou a passar um limite, já estou a chatear aquela pessoa e eu não quero, tanto que eu, quando tocava em falar sobre mim e situações minhas, eu era muito fechada, porque achava que o facto de eu ir partilhar uma coisa minha, eu estava a chatear aquela pessoa, eu não conseguia verbalizar muito bem aquilo que eu sentia porque eu tinha receio de chatear aquela pessoa, ou ela não vai querer saber do meu problema, ou isto se calhar não vai acrescentar na vida dela, então eu tinha muito essa cena. E desde que idade é que tu tinhas assim essa percepção, esses sentimentos em ti? Opa, talvez a partir ali de lá está, de sexto ano, porque na primária não se nota tanto, embora na primária já tinha tido uma situação ou outra, mas quando entrei para o colégio, a partir desse momento é que eu comecei a sentir isso um bocadinho mais. Depois, as coisas mudaram um bocadinho ali no secundário, porque eu saí do contexto onde eu estava anteriormente e, portanto, fui para um colégio diferente, então conheci outras pessoas, e o que eu notei quando eu passei para essa fase é que... como eu, quando era miúda, não tinha amigos e eu sentia que... Não é que não tinha amigos, mas não tinha... Ou seja, como eu sentia que eles ou não gostavam de mim ou eu era demasiado ou whatever, quando eu cheguei ao secundário e conheci outras pessoas e comecei a conhecer pessoas nessa fase da minha vida, eu de repente dava tudo, quer dizer, como as pessoas não me deram a mim ou não, eu não sentia que não tinha essa... Não é que fosse validação, mas como eu não tinha muitos amigos, eu de repente, quando tinha amigos, ficava muito contente e dava tudo. E até dava demais e acabei por ser atropelada no meio do processo. Mas pronto, ou seja, o que eu senti foi que isso afetou não só a minha confiança enquanto pessoa, ou seja, eu acho que só hoje é que estou mais confiante daquilo que eu sou. Eu demorei muito tempo mesmo... sei lá, confiança desde o físico à forma como eu sou, ou aos valores que eu tenho, ou a forma como as pessoas me veem. Só hoje é que eu consigo dizer que de facto sou uma pessoa mais confiante. Eu não sou 100% confiante, mas consigo ser mais do que aquilo que eu era, porque eu sentia sempre que há sempre alguém melhor do que eu, ou seja, há sempre alguém que vai ser sempre melhor do que eu e eu não sou assim, não tenho assim tanto valor como aquilo que eu acho que tenho ou que eventualmente poderei ter. Sentes um bocadinho então que sofreste de bullying na infância? Sim, podemos sim. nomear dessa forma. Yeah. E em termos académicos isso também prejudicou de alguma forma? Sim, ou seja, eu também nunca fui uma aluna espetacular. Eu era aquele mediano baixo, tipo, passava nas disciplinas e eu nunca fui uma super aluna, tanto que lá está, quando eu era acompanhada na psicóloga, naquela altura, como eu tinha esta déficit de atenção, a minha psicóloga fazia relatórios para a diretora de turma para eu ficar à frente na sala, ou seja, eu ficava sempre no lugar da frente, e ela ia fazendo relatórios e depois o meu acompanhamento com a psicóloga também era muito numa ótica de métodos de estudo também, como é que eu me concentrava mais, e a verdade é que eu ainda hoje vou à mesma psicóloga, portanto é uma pessoa que foi mesmo muito impactante na minha vida e que Acompanhou desde sempre, ou anos, seja, ainda eu acompanha. conheço-a desde o meu quarto ano, ou seja, eu tinha... nós no quarto temos 9, exatamente, eu tenho 27, portanto ela ainda hoje é a psicóloga onde eu vou, porque eu sinto que criei ali uma... tipo, há poucas pessoas que me conhecem de uma maneira como ela me conhece, porque ela viu uma evolução toda. E ela hoje diz-me que, com a situação que eu tinha quando eu era miúda, que a forma como eu superei é boa, ou seja, eu podia ter ficado por ali, o meu sucesso escolar ia ser cada vez pior, portanto eu ia ficar cada vez pior aluna, mas a verdade é que eu fui superando da forma que eu arranjei. E deste a volta. E dei a volta, yeah. Tanto que ela só me disse, acho que foi o ano passado que fui lá a uma consulta, eu não vou de forma super regular, até porque a agenda dela é super preenchida, mas que ela disse-me, Maria, há uma coisa que eu nunca te contei, porque quando eu cheguei lá, das primeiras vezes, ela notou que eu tinha uma dislexia, uma coisa muito leve, mas que podia ter impacto na minha vida. Eu nunca soube que isto tinha acontecido até o ano passado. Os meus pais também, acho que os meus pais sabiam, mas também nunca me disseram, e eu ultrapassei aquilo, tipo, de forma... Ou seja, dentro da minha bolha e do que eu consegui fazer, a dislexia desapareceu porque eu, de alguma forma, fui superando isso com o tempo. E eu, só hoje é que eu consigo olhar para trás e percebo que o meu percurso foi, de facto, de superação e de tentar adaptar-me mediante aquilo que eu sentia e às pessoas que me rodeavam, etc. E que eu agora olho para trás e de facto vejo isso como uma coisa boa. Sim. Naquela altura eu sentia só que não era assim, não valia assim tanto como achava. Agora já consigo ver de uma forma diferente. Eu quando te conheci já não sentia nada essas inseguranças.
Mas eu acho que quando tu me conheceste, eu também tapava facilmente isso tudo. Talvez, porque nós arranjamos sempre um bocadinho para Certo, tapar certo. as nossas Certo, certo. inseguranças. Mas eu até acho que tu te tornaste mesmo numa mulher bastante autoconfiante e segura de si própria, na medida do possível, não Certo, é? certo, sim. Porque não somos perfeitos, mas eu acho que deste mesmo aí a volta como deve de ser. Sim. Fizeste um grande trabalho contigo mesma. E acho que estás uma adulta que não tem nada a ver com a criança que sofreu de bullying. Não, lá está, de tudo. Ou seja, eu acho que. Eu sinto que passei uma fase que talvez de revolta na altura, ou tipo. Hoje em dia já não tanto, porque às vezes já aconteceu cruzar-me com pessoas que são dessa fase da minha vida. E que agora me elogiam e olham para mim tipo, Maria, tipo, gosto de ver assim, não sei o que, não sei o que mais, e eu penso, ok, aquela pessoa naquela altura se calhar já me via daquela forma, eu é que se calhar também nem sempre conseguia ver que as pessoas olhavam para mim de uma boa forma, ou seja, Sim, sim. tanto que as pessoas quando falam comigo hoje dizem que já tinham uma percepção boa de mim, eu é que não sentia que essa percepção existia, ou seja, Exatamente. Era quase mais um síndrome de impostor que tu exatamente, tinhas. exatamente. Ou seja, eu sentia mesmo que não havia. Porque eu, como pus isso na minha ownership, ou seja, eu achava que não era boa ou que whatever, não era suficiente, então eu achava que os outros achavam a mesma coisa que eu. E eu Todas as pessoas da escola, sem exatamente. exceção. Eu tinha um ou outro amigo, ou que tinha na escola, mas eu achava sempre que não. Ou seja, como, embora eu tivesse amigos, ao mesmo tempo, essas pessoas às vezes ou punham-me de parte ou tinham aquelas boquinhas que eu não adorava, eu sinto que nunca tive assim grandes amigos e por isso é que eu não tenho assim grandes amigos hoje. Depois eu acho que com o tempo eu fui aprendendo e fui tendo experiências na minha vida que me levaram a chegar aqui hoje. Claro que veio muito também de ser acompanhada, parecendo que não, ajudou-me muito a ter aqui uma valorização diferente e depois eu sinto que encontrei pessoas que de facto valem a pena ter na vida e que de facto acrescentam à pessoa que eu sou e que me ensinaram muito. E Sim. mesmo com a minha mudança, acho que comecei a ter mais percepção do meu valor a partir do momento em que eu fui para o Porto e mudei mesmo a minha vida toda. Ou seja, quando eu. O sair daqui ajudou-te. Exatamente, ajudou imenso. Porque, por duas razões muito grandes, que é, eu nunca tinha saído, ou seja, eu nunca tinha tido a percepção de ser, ou seja, eu estudei, mas eu estudei em Leiria, e Leiria é muito próximo de Fátima, portanto eu estava ao pé de casa, e fui com pessoas que eu conhecia, ou seja, eu estava exatamente na mesma zona de conforto que estava desde o início. Saíste simplesmente da casa da família E exatamente. foste para uma casa de outra família que E eram ainda os por cima amigos. passava, eu ia todos os fins de semana à Fátima por causa dos escuteiros e tudo mais, portanto eu nunca sentia exatamente que tinha saído de casa. E depois, a minha escolha do curso já foi muito, e eu hoje digo isto muito nos meus workshops, que é, eu escolhi o meu curso porque as minhas amigas foram para aquele curso. E que curso é que escolheste? Eu escolhi Relações Humanas e Comunicação Organizacional, que não é super descabido do que eu gostava, mas imagina, eu tenho a certeza hoje que não fui eu que tomei aquela decisão. Ou seja, aquelas 6 opções, quer dizer, as outras 5 eu pus lá Psicologia porque gostava na altura, mas eu não tinha notas para aquilo sequer. Mas a primeira opção foi a mesma que as minhas amigas todas puseram, entramos todas. Ok. E eu depois fui viver com elas. E Ok. correu muito a mal, passei uma fase, tipo, uma fase de. O meu primeiro foi o pior, porque estávamos a viver juntos, eu não saía à noite, elas saíam todas, e depois a casa estava sempre foi um ano terrível. E depois no segundo ano a vida mudou um bocado, porque eu conheci outras pessoas, mudei de casa, e houve uma altura. Quebraste ali um bocado a relação com essas amigas Quebrei, que já vieram não mudou contigo. com ela, ou seja, não sabia isso. já não mudou com ela. Imagina, há uma delas que não mudou mesmo, há outra que depois, a mais tarde, hoje, ou seja, era uma que de facto se preocupava muito comigo, e agora hoje ainda conversamos e ainda tomamos alguns cafés juntos, temos alguns amigos em comum e tudo mais, e outra delas, na verdade nunca me deixei mudar porque é a minha prima, a minha prima também foi para o meu curso que eu, para o mesmo curso, e damos-nos bem, portanto está tudo certo. Uma delas é que já não mudou mesmo e foi assim, acho que foi das primeiras assim desilusões que eu tive enquanto no que toca à amizade, esta cena de eu dar tudo e depois não haver retorno, exatamente, não que eu faça as coisas para darem alguma coisa, mas acho que a reciprocidade natural existe nas amizades, claro, e portanto sim, é óbvio. Mas pronto, ou seja, foi assim o primeiro ano de faculdade e depois houve uma altura que me arrependi do curso que eu tinha escolhido, pensei, o que é que eu fiz à minha vida, isto não faz sentido, mas depois pensei, que deverias ter escolhido outra coisa na altura? Eu acho que não pensei isso, pensei mais no, tipo, quando eu me apercebi que não tinha sido eu a escolher aquele curso, eu pensei que aquilo estava tudo errado, ou seja, como não fui eu que escolhi isto, não pode ser para mim. Só que, entretanto, o curso até me estava a fazer algum sentido, continuei a ser uma aluna completamente mediana, mas eu sinto que se eu tivesse tido outra motivação, minhas notas tinham sido muito melhores. Tipo, eu acabei a faculdade com média para aí 13,5 ou 14. E eu pensei, o meu curso não é nada de outro mundo, não é nada difícil, ou seja, aquilo faz tranquilamente. Uhum. E eu sinto que se tivesse ido com uma motivação de, ok, eu quero mesmo isto, eu tinha tido, se calhar, notas muito melhores, tinha-me esforçado muito mais, tinha tido muito mais motivação e, se calhar,
tinha olhado para aquilo de uma forma diferente. Tanto que eu hoje estou a trabalhar em comunicação, portanto, Sim. no fundo, o curso não me deu zero, deu-me alguma Claro. coisa, não é? Portanto, yeah. Conseguiste esse trabalho que tens graças ao curso que Exatamente, tiraste. também teve muito a ver com o curso que eu tirei. Pronto, e depois E lá então está. essa mudança de vida para o Porto e essas mudanças todas que aconteceram, o que é que foi esse... Qual foi o clique? Lá está, eu na faculdade eu ainda era, ou seja, já era mais soltita, ou seja, era assim mais... Aliás, eu acho que sempre tive um lado extrovertido, mas eu só o mostrava com as pessoas que faziam parte do meu núcleo. E eu na faculdade já me espevitei um bocadinho mais e depois, eu quando saí da faculdade, saí em pânico. Foi do género, o que é que eu vou fazer agora na minha vida? Eu não sei o que é que eu quero. E depois pensava, vou tirar mestrado, mas eu não vou tirar mestrado porque eu não sei o que é que eu vou fazer, não vou gastar dinheiro em vão. Então estava ali num loop de o que é que eu vou fazer à minha vida. E depois, o meu estágio do curso, nós temos um estágio curricular, foi no Gabinete de Imagem e Comunicação do Politécnico de Leiria, ou seja, eu estagiei no gabinete deles. Okay. E na altura eu conheci lá uma rapariga, senhora, uma mulher, que é a Elisa, e a Elisa trabalhou, não era a minha orientadora, mas era uma pessoa que me acompanhou muito durante o meu estágio. Ela levava-me para fazer divulgação do IPL em escolas. E eu estava a adorar aquilo. Pensei, pá, isto é muito fixe, falo da minha escola, é fixe comunicar com os alunos, etc. E entretanto, pá, eu acabei o curso, fiz a minha apresentação do relatório, não sei o quê, pá, e depois em julho a Elisa mandou-me um link a dizer, olha Maria, candidata, este projeto é incrível, eu faço tipo escolas com eles e vais adorar, acho que é a tua cena. E eu mandei o currículo para lá. E na altura, aquilo era para viver no Porto e não tinha ordenado, ou seja, eu não ia receber nada, era um estágio, simplesmente um estágio sem nenhum valor associado. E eu pensei, vou na mesma, candidatei-me, mas não enviei para lado nenhum, porque eu pensei, ok, se é para ir para o Porto, mando este, se correr mal começo a mandar outros, mas foi do género, ok, vou pôr as vidas todas nisto, pode ser que corra bem, se não correr está tudo bem. E eu disse aos meus pais, pais, enviei um currículo, posso enviar para o Porto? E meus pais, ok, tudo certo, filha, não sei o que, não sei o que mais. Na altura até falei com a minha psicóloga e lembro-me de lhe ter dito que ia fazer isto, não sei o que, não sei o que mais, e lancei-me. E entretanto eu estava num dia num café com uma grande amiga minha, que é a Bia, e ligam-me um número à toa e eu fui atender, estávamos num café, fui à rua e de repente falam comigo como se, pá, parecia que estava a falar com uma amiga minha. Foi tipo, olha Maria, estou a ligar, do Unlimited Futures, não sei o que, não sei o que mais, vi a tua candidatura e depois ela só me perguntava, pá, tens a certeza que queres ver, olha, que não, tipo, não pagas nada, eu não queria ter alguém de Fátima para aqui, eu não te vou, tipo, não é um estágio remunerado, não sei o que, não sei o que mais, e eu só mostrava a abertura para ir. Tipo, já nos dizia, mas eu estou disposta, não sei o que, e bem numa ótica de eu gostava de ir, então comecei a ganhar confiança naquilo. Depois eu tive uma outra entrevista ao telefone e depois outra videochamada. E entretanto, ela liga-me a dizer que me escolheu. E eu, pânico, eu assim, não, isto não está a acontecer. Eu do género, pânico total, disse aos meus pais, olhem pais, isto vai acontecer, não sei o que, não sei o que mais. E ela disse, olha Maria, vens ao Porto agora um dia e conversamos, não sei o quê. Eu ainda era uma miúda, eu fui para lá com 20 anos, foi quando eu acabei o curso. Foi tipo ou seja, eu acabei um curso em julho de 2017 e isto foi tipo em novembro de 2017. E lá fui ao Porto um dia, passar um dia inteiro com ela, que agora ela é muito minha amiga, que é a Filipa, e foi a pessoa que me acompanhou desde o início. Ou seja, ela foi a pessoa que viu algum, ou seja, foi a primeira vez que eu senti que tinha algum valor, porque eu pensei, ok, para esta pessoa me escolher é porque eu, de facto ela viu alguma coisa em mim que lhe faz sentido. Foi a primeira vez que sentiste uma pessoa externa à tua vida. Exatamente, que me escolheu e que sentiu, opá, a Maria de facto se ela vai acrescentar aqui alguma coisa. E eu lembro-me de quando das primeiras coisas que eu me lembro que ela me disse nesse dia que eu fui lá ao Porto, foi que ela me escolheu porque percebeu que o que eu verbalizei e mesmo viu o meu perfil e o que o projeto precisava, que fazia algum sentido. E eu, ok, vamos lá. E exatamente nesse dia ela também me disse que se ia embora do projeto. Eu pensei, pronto, isto vai tudo correr mal, não sei o quê, só que ela não descansou enquanto eu não arranjasse alguma coisa. Eu, entretanto, fiquei na associação, mas num outro projeto, que é o projeto onde eu tive durante mais tempo, que é o que faz roadshow nas escolas secundárias. Pronto, e então, eu de repente vi-me ir para uma cidade que é tipo o quádruplo da minha, a viver com... Eu na altura arranjei uma casa completamente à toa de um contacto da minha madrinha, tive a ver com um senhor, sozinha, e de repente estava a viver numa cidade que eu não conhecia, a adaptar-me a viver sozinha, a 2 horas de casa, e depois o adaptar-me a isso foi um processo, ou seja, mas depois... O que é que foi mais difícil? Eu acho que o mais difícil foi perceber quem eu era fora da minha zona de conforto. Foi tipo, perceber
Quem é que que... era sem estares a viver Exatamente, na sem casa da estar... tua família, Exatamente, na o que tua é que era eu cidade? estar fora, tipo, porque eu não tinha nunca... Lá está, como eu nunca tinha tido essa sensação, eu não sabia o que era viver fora. Sentiste que saiu outra Maria de dentro de ti? Completamente. Tipo, eu acho que descobri... eu acho que esta Maria sempre existiu, simplesmente ela de repente apareceu, ou seja... Porque teve que vir para cá para Exatamente, fora, não teve é? de vir cá para fora de alguma maneira. Porque eu tive de usar competências minhas que eu não sabia que tinha e que de repente tinha, ou seja, eu comecei a descobrir exatamente o meu valor, ou o que é que eu era boa a fazer. E depois o que é que facilitou muito? Facilitou muito as pessoas com quem eu me relacionei lá no Porto, porque eu na primeira semana que vivi no Porto, tive um jantar que a Filipa me convidou, que era o aniversário do amigo dela, e de repente eu tinha ali um grupo de amigos, na primeira semana que eu estive no Porto. E eu pensei, what the fuck, o que é que eu estou aqui a fazer? Tipo, isto, de repente estou com pessoas que eu não conheço, mas hoje em dia são pessoas que eu conheço e com quem eu me dou. E depois as pessoas do trabalho são muito minhas amigas hoje em dia, portanto foi ali um crescimento de, ok, eu posso conhecer outras pessoas, eu posso ter aqui um crescimento diferente. E outra vantagem que eu acho que também tive é que eles são todos mais velhos do que eu. E eu sempre senti, sempre me senti, porque eu acho que esta experiência toda que eu tive na minha vida, eu sempre senti que tive uma maturidade um bocadinho maior. Senti em algumas conversas que eu tinha com algumas pessoas e tudo mais. E quando eu comecei a dar com pessoas mais velhas do que eu, senti que a minha maturidade também aumentou bastante, porque eu tenho ali pessoas que já passaram por experiências diferentes, que me estão a ensinar muita coisa que eu não sabia. De repente, uma miúda de 20 anos, de repente percebe que a vida não é bem assim como ela pensava. Ou Sim. eu descobri coisas e descobri valores meus e minhas perspectivas de vida que eu não sabia que tinha, e que descobri ali a ter conversas com pessoas que já tinham outro tipo de experiências. Que coisas assim mais brilhantes sobre ti é que tu sentes que vieram ao de cima nessa fase da tua vida? Opa, eu acho que uma muito grande, acho que é a minha capacidade de adaptação, ou seja, eu adaptei-me muito bem ao contexto, ou seja, às pessoas, ao trabalho, e descobri que tinha aqui uma dedicação e um compromisso com o trabalho muito grande, ou seja, eu entreguei-me àquilo como se fosse, tipo, a melhor cena da minha vida, tipo, É eu não isto. falhei, tipo, eu estava lá, espírito de sacrifício nos pincas, tanto que eles quiseram contratar-me em abril, ou seja, eu em abril estava a ter uma proposta de trabalho para ficar, e eu sei que também vem muito do meu esforço, e porque eu me dediquei mesmo àquilo, eu pensei, isto é uma oportunidade que eu quero agarrar e que eu me vou dedicar a 100%. Sim. Então eu entreguei-me mesmo muito àquilo e dediquei-me mesmo para fazer as coisas bem feitas. E eu descobri que esta versão minha, de que quando eu me quero alguma coisa na minha vida, quando eu me comprometo, eu de facto vou dar e vou garantir que não falho em Consegues nada. alcançar. Exatamente. Porque eu, para além de estar no Porto a trabalhar, eu estava em mais projetos aqui nos escuteiros, ou seja, eu vinha muitas vezes a Fátima, estava em muitos projetos ainda na altura. Então eu sinto que tentei não falhar em nada e tentei estar a chegar a todo lado. E depois outra, eu acho que foi a minha capacidade de comunicação que eu não sabia que tinha, porque eu era uma miúda bué reservada e muito recatada, e de repente o meu desafio no meu trabalho era falar para públicos, que eu nunca sabia e nunca saberia, e nunca achei que um dia fosse fazer isso. Eu acho que se um dia dissesse à Maria dá não sei quantos anos que ia fazer isso, eu não acreditava. Que é o teu dia-a-dia. Exatamente, todos os dias eu falo. Agora não tão frequente, mas uma das grandes partes do meu trabalho é falar em público. Que eu nunca achei que fosse uma competência que eu tinha, mas de repente percebi que tenho jeito e que... Tens, e não só tens, como queres fazer disso a tua vida, não é? Opa, imagina, talvez sim, gostava que isto continuasse a fazer parte, porque acho que é uma coisa que me interessa bastante e que eu gosto muito de fazer. Embora no início seja um desafio muito grande e um desafio de ego muito grande também, porque pôr-te à frente de uma plateia, para uma pessoa que não é confiante, é muito difícil. Tens de inventar uma versão tua. Tens de chegar lá e sentir. É tipo fake it until you make it. É tipo, vais fingir que estás confiante mesmo que não estejas. E eu aprendi a lidar com isso. Ou seja, eu, à partida, não foi natural para mim ser confiante à frente de um público, de todo. Eu aprendi foi a ter essa confiança. Sim. Mesmo, ou seja, por exemplo, uma coisa que eu demorei muito tempo a aceitar era, por exemplo, o meu físico à frente de um público. Porque como eu não era confiante físico com o meu físico, eu pensei, pronto, as pessoas vão olhar para mim, vão gozar, vão achar... Mas porquê que não eras confiante com o teu físico? Porque eu, pá, primeiro porque Sempre foi assim? sempre fui assim, ou seja, eu desenvolvi-me assim rápido no que toca, por exemplo, ao peito, etc. Sempre tive o peito um bocadinho maior e eu sempre fui muito reservada nesse sentido, tanto que eu sou um bocado corcunda porque eu meio que escondia. E nunca foi muito confortável para mim. E depois, quando eu me vejo a falar em público e o meu peito continuava a ser grande, não é? Tive de aprender a aceitar
seja, nunca usei roupa justa, demorei muito tempo a aceitar que podia pôr um top mais justo, ou um decote diferente, ou seja, eu nunca usei esse tipo de roupa, sempre fui muito discreta na minha roupa porque eu tinha vergonha do meu corpo, ou seja, sempre fui mais avantajada, digamos assim, então estruturalmente eu nunca me senti muito confortável. Então o meu maior receio quando eu falava em público é como é que as pessoas vão olhar para mim fisicamente. Depois eu percebi que esse não era o ponto principal de eu ir falar para um público, não é? Tipo, claro, claro que acho que aceitei que há sempre alguém, mesmo que não tenhas diretamente, que vai tirar uma ilação qualquer de ti, mas ao mesmo tempo, tipo, o que importa é que eles percebam a mensagem do que eu vou dizer. O resto é conversa. E isso sentiste sempre que conseguiste passar? Demorei algum tempo, só que quando eu comecei a ganhar confiança no que eu estava a verbalizar, eu esqueci-me do resto. Ou seja, a partir do momento em que eu percebi que falar para um grupo de 20 e para um de 100 ou 200 é a mesma coisa, ou seja, é a mesma coisa não, que eu já me sentia mais confiante e que não via aquilo como um problema, eu percebi que eu já não me preocupava com o resto. Eu chegava lá, fazia a minha cena, dava o meu workshop, estava com os miúdos e gostava de ter aquele impacto e não me preocupava com o resto. Ou seja, preocupei-me com a verdadeira razão de eu estar ali e não com a parte do meu físico e tudo mais. Seja, foi mesmo como disseste, foi um trabalho de ego, sem dúvida. Exatamente. Tiveste que sair um bocadinho de ti, daquilo que estavas a sentir e focaste no propósito da tarefa. Exatamente. Boa. E estavas a falar da questão dos escuteiros, que é também um tema que eu gostava que falasses aqui um bocadinho, porque tu tens uma presença muito ativa ainda hoje nos escuteiros. E de que forma é que os escuteiros se tornaram tão impactantes na tua vida? Eu quando era mais nova, lá está, nos escuteiros, eu era na mesma a miúda reservada, a miúda mais, ou seja, lá está, continuava a ser meia hiperativa, mas não era propriamente muito expansiva. E quando eu cheguei aos caminheiros foi quando eu também descobri uma versão minha diferente. Foi tudo ali mais ou menos no mesmo timing, ou seja, eu passei para os caminheiros na altura e no início eu ainda era muito recatada, ou seja, eu lembro que foi quando vos conheci a todos, foi quando a Sofia me conheceu, neste caso, a Sofia e o Augusto foram as duas pessoas que mais me impulsionaram nesta vida de eu me mostrar um bocadinho mais. Por exemplo, o facto de eu estar em projetos e eu não me ter envolvido em projetos na região na altura foi porque o Augusto me empurrou para isso. O facto de eu ter sido guia de clã durante o ano foi porque a Sofia também me empurrou para isso. Ou seja, foram duas pessoas que impactaram muito ali o meu percurso no que toca ao escotismo. Porque eu depois comecei a envolver-me e a estar em projetos que me levaram a trabalhar a minha parte da comunicação, a perceber que de facto eu podia dar a minha opinião em algumas coisas, que podia participar e comecei a conhecer pessoas externas ao meu contexto e comecei a ganhar amigos na região, ou seja, comecei a envolver-me nesses projetos. E então, nessa altura, foi quando eu também ganhei mais motivação e comecei a acompanhar muito mais. E depois o escotismo veio trazer competências que eu sinto que hoje tenho muito hoje em dia, ou seja, eu sou muito ligada às pessoas, sei muito bem trabalhar em grupo, consigo ter lá está, por exemplo, o facto de eu ter-me adaptado muito bem ao Porto também acho que pode ter vindo da parte do desenrasque que os roteiros também te dão. Acho que está tudo um bocadinho ligado e tudo um bocadinho interligado entre si. E depois hoje em dia como chefe, eu acho que eu procuro que aqueles miúdos sintam um bocadinho aquilo que eu senti. Claro que não é da mesma forma, porque a geração é completamente diferente. E achas mesmo que é uma geração muito diferente? Eu acho que sim, porque eles têm acesso a coisas que nós não tínhamos quando tínhamos aquela idade. Tipo, eles hoje em dia têm um ecrã à frente e focam-se um bocadinho naquilo. E eu acho que nos escuteiros nós temos ali um bocadinho um nicho de mercado. Ou seja, nós temos ali miúdos que se calhar não se importam de parar e de ficar sem telemóvel durante umas horas, embora depois, às vezes, fiquem muitas horas nele, mas nos momentos em que estão nos escuteiros, nós conseguimos trabalhar competências que eles se calhar não trabalham mais lá nenhum. Não sei, é uma crença que pode ser muito minha, mas eu acho que isto acontece efetivamente. Porque eu depois vou a escolas e estou com miúdos da idade dos miúdos que eu acompanho nos escuteiros e olho para eles e penso, o miúdo meu acho que não fazia isto. Ou pelo menos eu não o vejo a fazer uma coisa destas. Sim. Mesma forma como eles falam com pessoas mais velhas do que eles, ou algum tipo de atitudes que têm que eu acho que nos escuteiros e noutras atividades que os miúdos tenham, que não seja a escola ou o que é que seja, que acho que podem ir buscar competências que os ajudam a crescer enquanto pessoas e tudo mais. Portanto, eu acho que nos escuteiros nós conseguimos trabalhar isso de uma forma boa. E é isso que eu procuro um bocadinho neles, é que eles tenham a capacidade de sair um bocadinho do mundo deles para poder estar ali e aprender coisas que para agora podem ser banais, mas que mais tarde se calhar vão como eu descobrir que de facto aquilo acrescenta muito valor. Eu também senti que a mim me acrescentou muito. É isso, eu acho que vamos perceber, mas é mais tarde, eu acho que não percebes no momento, mas mais tarde... Sim. No momento é uma diversão, vais estar com os amigos. Yeah. E depois, quando és adulta, percebes que aquilo te deu imensas competências.
Principalmente, acho que nos dá muita inteligência emocional. Yeah, Eu senti isso. eu também. E depois também tivemos a sorte de sairmos dos escuteiros. Tu ainda lá estás, não é? Mas Sim. criámos mesmo um grupo muito coeso de Yeah. amizade que é, tipo, vem para a vida. É isso, é isso. Já vai lá há 10 E é dos anos. grupos mais fiéis que eu tenho. Eu sinto muito que é um grupo. Nós somos aquele grupo que não estamos juntos muitas vezes. Pois não. Nós já não estamos juntos para aí desde. Do ano passado. Eu não quero, eu vou arriscar dizer no Natal, mas é que eu acho mesmo sim. que foi. Mas juntámos-nos no Natal. Nós fomos jantar ao Enigma. Pois todos. fomos. Pois fomos. Tu vieste de uma aula de yoga todos, acho eu, na verdade. Foste Sim, lá ter um mas isso bocadinho já mais foi tarde. na altura do Natal. Foi. Jantámos aí, fomos até depois à casa da Joana, tirámos uma foto. Ela nos deu a foto de grupo, lembras-te? Sim. Repara que estamos a meio do podcast. Mas pronto, nós fomos a jantar nesse dia, portanto já foi antes do Natal. Foi na altura do Natal. Nós fizemos o nosso Sim. jantar de Natal e acho que não jantamos desde aí, todos juntos. Pois não. Ou se estivemos juntos eu não me recordo, mas acho que não tivemos. Portanto, eu acho que me lembrava, Sim, portanto não tivemos. mas essa distância que temos não Não mexe impacta. em nada. Imagina, não te via há bué de tempo, estamos aqui a conversar e estivemos a conversar antes de gravar, Sim. normalmente. Ou seja, Sim. eu sinto, a pessoa que eu vejo mais vezes é a Sofia, porque ainda estamos juntas nos escuteiros, mas, ou seja, quando estamos todos juntos, parece que. Estivemos juntos a semana Exatamente, passada. nós vamos nos encontrando uns com os outros sem estar todos juntos, de Sim. vez em quando, mas depois quando estamos juntos parece que tipo, nada aconteceu. Mas eu sinto que é muito uma energia que é dos escuteiros, Yeah. estás a ver? Porque também vivemos coisas muito únicas Yeah. e tivemos situações se calhar um bocadinho mais delicadas juntos. Yeah. Porque os escuteiros é maravilhoso e incrível e etc. Mas também temos algumas situações um bocadinho mais desafiantes. Yeah. Cansaço extremo e estarmos muitos dias juntos e cria-se uma ligação diferente. Yeah, e eu acho que, lá está, e o facto de nós nos identificarmos por termos experiências parecidas é muito fixe, por isso é que eu também acho que Sim, nos sim. ligámos ali. E, pá, e o nosso grupo é muito fixe. E temos de marcar um jantar agora, estou-me a lembrar outra vez. Temos. Pronto, agora vamos voltar ao podcast do Sério, sério. sim, desculpa. Não tens de desculpa, estou a brincar. Mas agora, ligando esse teu percurso profissional e esta tua questão com os escuteiros, acabou por te tornar na Maria que és hoje, que entretanto decidiu criar um podcast e que tem muito desejo de trabalhar em rádio. Sim. Fala-nos um bocadinho sobre isso. Criar um podcast era uma coisa que eu já tinha pensado há mais tempo, ou seja, já me tinha surgido essa ideia, porque eu naquela fase em que eu era mais recatada, eu em grupos de amigos eu não dava muito a minha opinião, porque eu achava que a minha opinião não ia acrescentar nada, ou seja, eu achava que não ia acrescentar muito valor àquela conversa, então nunca dei muito bem as minhas opiniões. E depois quando eu fui para o Porto, lá está, e pessoas que me conheciam há muito tempo, eu de repente vinha à Fátima, estava com eles e dava a minha opinião, as pessoas acharam muito estranho. Houve pessoas que não estavam à espera que eu de repente desse uma opinião ou que reclamava de alguma coisa, porque eu ia muito atrás da onda das pessoas. Eu nunca dei muito a minha opinião, eu nunca fiz muito essa questão. Então, quando eu percebi que tinha opiniões formadas, porque como eu não as verbalizava, eu achava que não as tinha, e depois, quando fui ao Porto, comecei a perceber opiniões que eu fui formando, formas de ver a vida que eu não sabia que tinha. Mais tarde comecei a perceber que eu gostava de partilhar a minha perspectiva das coisas, ou que eu gostava, porque eu partilhava com as minhas pessoas e nos núcleos, e depois pensava, pá, porque é que eu não posso partilhar as coisas como eu penso, ou whatever. Então, pá, foi na altura do Covid, um bocadinho depois, comprei um microfone, pensei, olha, vou fazer um podcast. Mas depois, larguei a ideia, pá, desisti porque pensei, isto não faz sentido, eu se calhar não quero isto e não vou fazer. E depois, pá, o ano passado, foi o ano passado, olhei para o microfone e pensei, pá, eu devia mesmo lançar isto. E depois tive 2 amigos que estavam sempre a puxar, Maria, eu acho que tinhas mesmo jeito para isto, faz isso, não sei o que mais, e começou a marinar ali a ideia. E eu pensei, ok, eu acho mesmo que posso fazer isto. E depois tive muito tempo a pensar qual é que era o conceito que eu queria. Porque eu sinto que todos os podcasts têm um tema. Tipo, há sempre um tema, ou há sempre uma forma de que eles falam, ou há sempre um formato, e eu achei que tinha de ter isso. Mas depois comecei a perceber que o melhor formato é aquele que se identifica mais com a pessoa que eu sou. E eu acho que sou uma pessoa muito natural a falar. Eu não penso muito naquilo que eu digo. Às vezes eu penso um bocadinho mais, mas... Ou seja, eu falo muito... Tipo, ou seja, não me preocupo muito com a forma como eu me expresso. Ou se me preocupo, tenho algum cuidado com isso, não é? Mas tenho uma forma de comunicar muito natural. E eu pensei, ok, isto pode ser só um espaço onde eu vou falar daquilo que eu acho. Ou daquilo que eu acredito. Ou de temas que eu tenho para falar. E então, depois... Foi primeiro pensar no nome, demorei algum tempo, mas depois pensei que é uma expressão Como é que chegaste a esse? Demorei bué de tempo, pensei, pá, que nome é que eu vou pôr? Porque,
Pá, eu acho que o nome tinha de estar relacionado com aquilo que eu ia fazer, mas como é que eu ia fazer? Não tinha bem um conceito, pensei, pá, posso pensar numa expressão que eu digo muitas vezes. E eu muitas vezes escrevia estou-me a passar assim como tem o nome do meu podcast. Eu pensei, olha, estou-me a passar é fixe, porque é assim o nome que Eu achei que era completamente a tua cara. Exato, e depois eu pensei, pá, estou-me a passar, acho que soa bem, tipo, é assim, fixe. E depois como eu vou falar de opiniões minhas, não que eu me passe, mas é tipo, acho que é verdade, estou-me a passar com isto, e pensei, olha, acho que é fixe. E acho que vai ao encontro de tudo aquilo que eu sou também, e da forma divertida com como eu levo a vida e muito leve, acho que o estou-me a passar também é uma expressão leve para mim. E depois, criei ali meia imagem, não sei o quê, e lá começou. E depois, a minha ideia inicial, e é um bocadinho o que eu aplico, é pensar num tema que aconteceu durante a semana, tipo, uma conversa que eu tive com alguém, ou um tema que me surgiu, tanto que eu, quando tenho uma conversa com alguém, que há um tema que me suscita, eu aponto logo, tipo, olha, este tema foi fixe. Sim, agora falar com a Maria é outro nível. Podemos ser falados. Podem ser falados. E, portanto, depois começou aí. E, então, o que eu sinto que o meu podcast é um espaço onde eu posso expressar efetivamente a minha opinião. Não que eu pudesse fazer antes, porque eu descobri o meu espaço enquanto das minhas opiniões, mas o podcast acaba por ser ali um momento em que eu consigo falar com as pessoas daquilo que eu acho e daquilo que eu acredito também, e fui criando ali um núcleo de pessoas que acompanham, que ouvem, e que depois me vêm dar feedback e que me dizem que sentem que estão a ter uma conversa comigo, que é um bocadinho o que eu procuro no meu podcast, ou seja, eu quero que as pessoas se sintam relacionadas com aquilo que eu estou a dizer. Claro que há temas em que não se vão relacionar, há outros que sim, mas que as pessoas estão ali de facto pá, para me ouvir e para poderem conversar comigo, ou para sentirem que eu estou a falar de algo que também já lhe passou pela cabeça. Eu acho que é um bocadinho isso, é ser relatable para as pessoas. Que temas é que já tiveste assim as pessoas a virem mais dar-te feedback ou a puxarem se calhar até um bocadinho a discussão que pegaste lá? Ok, eu acho que o tema que eu falei em relação às relações que nós temos de amizade e tudo mais foi um tema que vieram falar comigo e disseram que faz muito sentido, porque houve um episódio que eu falei do facto de nós termos pessoas na nossa vida. Primeiro fazemos um filtro das pessoas que temos na nossa vida para termos aquelas que de facto faz sentido gastar energia com. Ou seja, não irmos tomar café com uma pessoa só porque sim, mas sim porque queremos estar efetivamente com aquela pessoa. Ou seja, há pessoas na nossa vida que se calhar não acrescentam assim tanto e que numa fase da vida se calhar podem ter feito muito sentido, mas com o nosso crescimento podem já deixar de ter feito e não termos quase que a preocupação ou porque pessoas vão e vêm e não há problema se houver pessoas que ficaram para trás porque já fez sentido naquela fase, mas hoje em dia já não faz. E falei muito da cena, temos pessoas que podem fazer sentido em contextos diferentes da nossa vida. Tipo, há pessoas com quem eu vou sair à noite, se calhar há pessoas que eu vou tomar um café, se calhar há pessoas que falamos sobre uns temas, há outras que não falamos, e conhecermos as pessoas que nós temos e a parte da reciprocidade, ou seja, um bocadinho das relações de amizade que eu também fui trabalhando muito, porque lá está, porque foi sempre uma preocupação minha e que eu tentei sempre, e eu sinto, e disse por acaso hoje no meu episódio que vai sair hoje no meu podcast também falei um bocadinho disto, e que eu sinto que tenho mesmo as pessoas na minha vida que eu sei que torcemos uns pelos outros, e que eu tenho pessoas na minha vida que de facto acreditam em mim, que eu acredito nelas de volta e que há aqui uma ótima relação. E na altura vieram muito falar comigo porque foi do género, eu já tinha pensado nisto, nunca tinha verbalizado, e eu consigo perceber isso, a cena de às vezes sentirmos culpados por recusar um convite de alguém ou por não ir àquele café, mas quando na verdade se calhar não nos fazem tanto sentido, se calhar Temos é que fazer espaços connosco. exatamente, e perceber que se calhar, pá, aquela pessoa já não fazem tanto sentido ou já não acrescentassem tanto como eu achava. E falei um bocadinho disso e foi um episódio que eu recebi algum feedback. Depois o facto de eu ter falado houve um que eu contei a minha história do bullying e tudo mais, também tive. Houve outro que eu também falei do parte da imagem que nós temos corporal nossa e tudo mais, também falei muito disso, da forma como eu fui aceitando o meu físico também. E aproveitamos, vamos pegar aí um bocadinho nisso e vamos falar um bocadinho dessas tuas questões com a tua autoimagem. Que, como já pegaste há bocadinho, não te sentes muito confortável com o tamanho do teu peito, mas pelo menos nos últimos anos eu tenho visto que até em algumas publicações que fazes nas redes sociais, tu falas um bocadinho dessa questão da imagem, um bocadinho a tentar combater a diet culture, que tem destruído um bocadinho aquilo que é a imagem normal das pessoas. E eu acho muito interessante esse trabalho que tu às vezes tentas fazer. E queres falar um bocadinho dessa parte e daquilo que até falaste no episódio? Sim, o que eu falei foi mais um bocadinho de acho que foi mais a percepção que nós temos de nós próprios vai ser sempre alterada, porque nós baseamos naquilo que nós acreditamos que somos. Ou seja, se eu olhar para o espelho e odiar o meu corpo, não quer dizer que alguém não vá gostar. Ou seja, porque é a percepção que eu tenho do meu corpo.
E fui percebendo que o corpo não é nada mais nada menos do que aquilo que nos faz mover na vida. Porque está tudo na cabeça, está tudo na forma como eu me vou ver ou na forma como eu vou aceitar isso. Então, eu fui, embora eu agora nos últimos tempos também houve uma fase da vida em que eu me desleixei um bocadinho e de facto aumentei um bocado de peso e aquilo estava a mexer muito comigo. Eu pensei, pá, estou muito mal. Mas ao mesmo tempo, quando começava a fazer exercício, fartava-me e parava. E eu pensei, pá, se eu não fizer nada, as coisas não vão acontecer. Portanto, eu tenho mesmo de fazer alguma coisa se eu sinto que não estou bem. Não quer dizer que eu esteja a fazer isto para que alguém olhe para mim de forma diferente, mas é para eu me sentir melhor. Eu acho que é a mesma coisa que alguém fazer uma cirurgia plástica. Sim. Se para ela faz sentido e se vai sentir melhor, pá, certo, vai, está tudo bem. Avança. Porque tipo, se as pessoas se vão sentir melhor, pá, façam tudo para se sentir melhor. E eu acho que foi mesmo, o mesmo chip que eu encontrei para me sentir melhor comigo própria. Eu vou fazer isto porque eu quero efetivamente fazer e porque eu me vou sentir melhor comigo, não é para os outros olharem para mim de forma diferente. Até porque lá está, tipo, pode haver pessoas que olham, porque o problema é que o estereótipo de beleza de hoje em dia é que as pessoas têm de ser magrinhas, ou as mulheres têm de ser magrinhas, ou muito mais magras, e como eu sempre fui mais estruturada, sempre me senti desvirtuada do que é o corpo ideal de alguém. Quando na verdade eu percebi que o meu corpo pode ser o ideal de alguém. Exatamente. Alguém pode olhar para o meu corpo e sentir, olha, aquele corpo é bom, E gosto não é daquele corpo. alguém, pode, é de certeza absoluta. Exato, podem olhar para o meu corpo de maneira diferente. Eu percebi que eu também tenho de sentir-me confiante com aquilo que eu sou e com o meu corpo, porque, tipo, é só o meu corpo, é só isso, pronto. E se alguém gostar de mim, pronto, estou a falar mais uma ótica, tipo, amorosa, provavelmente vai gostar de tudo, seja de que forma for. Exatamente. Ou seja, não vou preocupar com isso, quer Se nem... não gostar de tudo, é porque também não é a pessoa certa. Exato, para tu e teres eu contigo. percebi que não tenho de agradar a ninguém, tenho de só estar confortável com aquilo que eu quero, pronto. Então, fui mudando aqui um bocadinho o chip e este ano comecei o ano mesmo com a ótica de gostava de perder peso, gostava de ter uma vida um bocado mais saudável e tudo mais. Então comecei aqui um desafio, não foi bem sozinha, eu juntei-me com um amigo meu e começámos os dois aqui num desafio que era o 75 Hard, que são 75 dias em que não bebes álcool, beber água, bebia pai 3 litros, 2 litros e meio de água 3 por dia, fazer um exercício por dia, ler mais e a comida ser o mais regrada possível, muitos mais legumes e não sei o quê. Larguei uma fase as carnes vermelhas e pronto, passei aqui por uma fase de quase que aqui um modo de vida um bocadinho diferente. E ao início, foi bem chocante porque eu bebia álcool alguma vez, não bebia todos os dias, não é? Mas contextos sociais, bebia álcool, não sei o quê. Até que percebi que estava a adorar este estilo de vida agora. Porque me sentia diferente, ou seja, me senti-me muito mais... a parte da confiança começou a aparecer cada vez mais, porque inicialmente eu não via resultados físicos. Quando eu comecei a ver resultados físicos, as coisas mudaram um bocadinho de figura. Foi tipo, isto está a resultar. E depois sentia que o fazer exercício me ajudava muito. Eu fiz caminhadas todos os dias, ia à natação, ou seja, as caminhadas ia ouvir podcasts, ia ouvir a minha música. Às vezes andava tipo 12 km e não me apercebia porque estava dentro da minha cena. E agora, acabaram os 75 dias e eu continuei, tipo, na minha alimentação saudável, continuo a fazer exercício, continuo a fazer tudo. Já não bebo álcool da mesma forma, ou seja, nem tenho tanta vontade de beber álcool como eu tinha antes, porque, para além de não ser assim muito saudável, também já não sinto essa necessidade. Não que fosse uma necessidade, mas já não sinto da mesma forma. E a verdade é que eu, em 3 meses, perdi quase 6 quilos, ou seja, foi imenso. E eu pensei, tipo, ok, isto está a ser bom e está a ser bom para mim. Foi de uma forma super saudável. Exatamente, ou seja, não foi um extremo, ou seja, porque há dietas que são muito extremistas. Sim. E eu não o fiz numa ótica tipo extrema de eu quero mesmo tipo, ficar magríssima, foi numa de olha, eu quero ficar um bocadinho mais confortável. Exatamente. Porque eu não odeio o meu corpo, tipo, eu gosto de como eu sou. E não há nada para odiar. Eu gosto de como eu sou e tipo, como é óbvio, tem umas irregularidades que eu olho e penso, podia perder aqui um bocadinho ali, mas que eu levo isso de uma forma que agora é que eu consigo ver de uma forma boa. Também porque sinto que consigo olhar para o meu corpo de uma forma mais positiva hoje, porque já percebi que o meu corpo pode não ser tipo, não é odiado por ninguém. Pode haver pessoas que gostam do meu corpo como ele é e eu tenho gostado primeiro de que tudo do corpo como ele é, não é? E portanto eu fui mudando aqui um bocadinho o chip e agora estou muito mais confortável, tanto que eu quando ia à praia imagino levava sempre fato de banho porque não queria mostrar muita barriga e eu este ano tipo já sinto que estou um bocado a cagar. Vamos para o biquíni. E vamos para o biquíni. Boa. Eu já usava o ano passado, mas tipo, já ainda me sentia desconfortável, mas acho que este ano já me sinto mais confortável. Mas foi isso que eu também sempre apreciei em ti, porque eu sei que houve aí uma altura em que tu estavas mesmo mais desconfortável com a tua imagem, mas tu não deixavas que isso afetasse completamente a tua vida, estás a ver? Yeah. E continuavas a falar sobre isso, a fazer os posts sobre isso e a usares a tua roupa, estás a ver? Yeah. E eu acho que isso
faz logo toda a diferença. Sim, eu também acho que foi isso que... Ou seja, eu comecei a arriscar-me também em roupas, porque eu pensei, tipo, se eu me quero sentir mais confortável, também tenho de... Eu própria tenho que fazer um trabalho de me conseguir sentir mais confortável. Eu, por exemplo, eu decotes não usava e agora consigo usar tops mais justos, eu antes não usava porque aumentava muito o meu peito e eu agora consigo usar e gosto muito de me ver, ou seja, eu já não tenho tanta preocupação com a roupa como eu tinha porque eu já me sinto confortável, já sei qual é que é a roupa que eu gosto de me ver e que de facto me faz sentido. Ou seja, eu já sei jogar um bocadinho com isso e já não me sinto desconfortável por usar um top mais justo ou o que é que seja, ou seja, já me sinto... É a aproximação dos 30. É isso, agora chego aos 30 e é assim... Nós vamos ganhando uma confiança e uma maturidade diferente. Mas eu acho que foi um trabalho muito longo e que eu demorei muito a fazer, mas que, lá está, eu sinto que encontrei... Houve uma amiga minha que no outro dia me disse que, pá, fui ao Porto fazer uma cena numas escolas e estava lá numa escola e, pá, e a malta relaciona-se bastante e estava lá uma amiga minha, que é a Marta, que, pá, sempre que eu vou lá, conversando não sei o que mais, e ela estava a dizer, Maria, tu és uma Maria 2.0. E eu, Maria 2.0, e ela, sim, pá, eu acho que tens uma versão, tipo, és uma versão tua acima do que tu já eras, ou seja... Que já era incrível. Certo, mas ela conheceu-me quando eu entrei na Inspiring, ela agora vê a minha versão de hoje em dia e percebe que há aqui um upgrade, estás a ver? Sim. E eu olho para isso como uma boa forma, ou seja, eu sinto que encontrei aqui uma versão minha que ela lá está, sempre existiu, mas que eu comecei a descobrir. E lá está, depois eu acho que uso as minhas plataformas de uma forma positiva, ou seja, tento chegar às pessoas de uma forma com coisas que eu acredito, rodeio-me das pessoas certas, ou seja, eu também sinto que tenho um núcleo de pessoas na minha vida que de facto está ali, tipo, mesmo fixo e que... Com quem eu me relaciono e que eu, de facto, me faz sentido. E eu acho que em todas as partes da minha vida tenho uma área confortável, ou seja, na profissional, na pessoal, tipo, tudo o que envolve a minha vida, estás a ver? Sim. E eu acho que encontrei aqui um formato. Sentes-te feliz, realizada? Sim, tipo, eu acho que a felicidade é um bocado uma constante, não é? Claro. Tipo, há dias que eu apetece matar pessoas, não é? Mas isso é normal. Mas há outros, claro, tive muitas frustrações e tudo mais, mas eu nunca senti que... Ou seja, eu nunca senti a incapacidade de ultrapassar... Claro que tenho momentos de frustração, mas, opá, é o que eu estou sempre a dizer, há solução para tudo, pá. E no máximo, ou seja, o que eu não quero é um dia arrepender de não ter feito alguma coisa. É tipo, eu vou na mesma arriscar. Se correr mal, correu. Se correr bem, perfeito. O que eu não quero é sentir que não arrisquei em alguma coisa ou que não tentei no mínimo. E faço a minha parte, ou seja, eu faço o meu trabalho de arriscar, de tentar e de não sentir que fique na dúvida. Ou seja, o que eu tenho para dizer, eu sinto que disse, ou seja, eu sinto-me confortável com isso, o que eu tenho para fazer, faço e não... Tento não preocupar, tento relativizar um bocadinho as coisas e não preocupar com coisas muito superficiais na vida. Sim. E eu acho que fui fazendo um bocadinho esse filtro. Foste fazendo esse filtro e foste construindo uma Maria que tem mesmo essa aura, estás a ver? Essa vibe de assim mais livre, mais legalize, mais soft, estás a ver? Sim, que eu não era nada assim, eu sinto que tinha um lado muito pesado, mas que eu fui desconstruindo e fui largando, porque acho que também estava a precisar e porque isso dá muito trabalho, não é? E lá está, há dias mas que foi um trabalho que te deu trabalho. E deu muito trabalho e foi um processo muito longo e muito... E eu sinto que ainda estou em construção, mas mesmo assim sinto que hoje em dia olho para mim e penso, opá, tipo, acho que estou fixe agora, mas tenho muito para crescer ainda, como é óbvio, mas... Sinto encontrar aqui uma forma de viver que eu me identifico, efetivamente, e que acho que as outras pessoas... Ou seja, eu também sinto que as outras pessoas contribuem para esta forma de eu viver e tudo mais. Ou seja, tudo o que eu sou hoje também foi porque houve pessoas que acreditaram, que estiveram lá para mim, que me ouviram, e eu sinto que também sou um bocadinho de cada pessoa que me acompanhou. Eu sinto muito isso, ou seja, tudo o que eu fui aprendendo também foi porque as pessoas me passaram e porque eu consegui que as pessoas me fossem apoiando e tudo mais. E acho que nunca acreditamos só em nós, há pessoas que acreditam também. Isso também ajuda muito no processo, claro que sim. Lá está, rodear-nos das pessoas certas é fundamental, ajuda muito no nosso crescimento. Mas ainda assim, sentes que tiveste momentos na tua vida em que houve algum arrependimento? Falaste muito de teres medo de não fazer, mas já fizeste coisas que depois te arrependeste? Eu, ao início... Ou seja, eu também tive uma mudança muito grande no que toca a isso. Ou seja, eu sinto que me arrependi, por exemplo, no que toca ao curso. Eu, durante muito tempo, arrependi-me de ter tomado aquela decisão quando eu me apercebi que não tinha sido eu a tomar. Até que depois percebi que o arrependimento pode se tornar uma aprendizagem um bocadinho mais tarde. Ou seja, o shift que eu fiz foi, ok, aquilo fez parte do teu percurso e tu estás aqui na mesma. Ou seja, tu já passaste por aquilo e já não há grande coisa que possas mudar. Então eu comecei a retirar
desse arrependimento, aprendizagem, porque eu percebi, ok, eu fiz os 3 anos de curso, concluí o curso, está certo, está tudo certo, pessoas com quem eu estive e com quem eu já hoje não me dou, e estou a fazer um trabalho que eu efetivamente gosto muito de fazer, portanto, eu peguei no arrependimento e tornei-o algo que fez parte do meu percurso, e se eu agora voltasse atrás eu não fazia de forma diferente, porque eu sinto que aquilo me ajudou a crescer efetivamente hoje em dia. E depois... e foi um tema que eu por acaso falei no podcast, porque foi um vídeo que eu vi que falou sobre esta questão do arrependimento, que aquilo que eu era há uns anos atrás não é o que eu sou hoje, aquilo que eu sabia também não é o que eu sei hoje, portanto a forma como eu agi lá foi o que fez sentido com a formação que eu tinha, portanto se eu agora fosse lá viver aquela fase, eu se calhar vivia de uma forma diferente, mas eu tinha muito mais aprendizagem, mas como naquela fase foi o que fez sentido, pá, eu aceito que foi o que foi feito naquela altura. Às vezes eu ainda caio muito na cena quando falo da minha versão passada, a minha versão um bocadinho anterior, digo muitas vezes, eu era tão burra, era tão estúpida, tipo, eu sinto fazer coisas mesmo estúpidas pelas pessoas. Não pode ser tão mal. Exato. Ou seja, eu acho que às vezes dizia muito isso, e quando vi aquele vídeo e quando verbalizei o assunto, eu comecei a não o fazer, ou seja, eu comecei a ajustar aqui um bocadinho a minha forma de ver essa versão minha, tipo, simplesmente era a pessoa que eu era. Exatamente. Tomaste as melhores decisões para a pessoa que eras naquela altura. Exatamente. Ou seja, eu olho para isso e já, ok, eu estou aqui na mesma, ninguém morreu, está tudo certo, tipo, não... Ou seja, tento não me arrepender, claro que há coisas um bocadinho mais chatas do que outras, mas eu não me arrependo assim de nada, também nunca fiz grandes porcarias na vida, mas pronto, ou seja, não me arrependo assim de nada de ter feito na vida, porque também foi olhando como uma forma de crescimento e não como uma coisa muito pesada, porque acho que isso depois, sim. mais tarde não traz. Claro, faz sentido. Ai meu Deus, a janela abriu-se. Isto está sozinho. Porque a janela não fecha bem. Está tudo bem. Isto fica maravilhoso no episódio. E se quiseres fechar, podes fechar. Mas enquanto fechas a janela, sim, falámos dos possíveis arrependimentos do passado e agora tens que encaixar uma porta na outra. Faz sentido. Exatamente, muito obrigada. De nada. Pegando nos arrependimentos do passado, já vimos que são aprendizagens e que não te arrependes de nada, mas para o futuro, o que é que tu gostarias de alcançar? Tens assim sonhos ou objetivos que... Achas que são coisas... Não pensas nisso simplesmente, ou pensas e achas que é difícil, ou pensas e já estás a trabalhar para eles? Eu nunca fui uma pessoa de ter muitos objetivos e achava que isso era mau. Depois uma fase que eu pensei, ok, não é por não ter um grande objetivo, um grande sonho, que eu penso mais ou menos do que outras pessoas. Eu hoje em dia acho que tenho objetivos, ou seja, eu tenho a luz ao fundo do túnel e eu sempre fui muito à deriva, eu sempre andei muito ao sabor do vento, sempre fui muito, ok, vamos ver como é que isto corre. E eu acho que agora sou um bocadinho mais pragmática, ou seja, eu acho que olho para a minha vida de uma forma mais concreta, ou seja, eu gostava de alcançar isto e aquilo. Eu sei que a nível profissional eu quero mudar de emprego, ou seja, é um objetivo que eu tenho agora que é mudar de emprego, encontrar, ou seja, porque eu trabalhei muitos anos na mesma coisa e gostava de perceber quem eu sou no outro trabalho, voltar a adaptar-me a novas pessoas, a novas equipas, a fazer novas funções e gostava muito de reaprender algumas coisas. Depois, o meu sonho de trabalhar em rádio continua a existir, não é uma coisa que eu pense, ou seja, gostava muito, se proporcionar ficava muito contente, mas neste momento acho que ainda não estou a trabalhar para isso, porque, ou seja, estou a trabalhar porque tenho um podcast e isso dá-me aqui uma porta, não estou a trabalhar tipo afincadamente para trabalhar em rádio, porque também sinto se calhar, não sei, acho que gostava de também fazer outras coisas em paralelo, ou seja, e trabalhando em rádio é full time, não é? E portanto gostava de fazer outras coisas antes de chegar a esse ponto, e porque sinto que ainda não estou pronta para uma coisa tão grande, ou seja, acho que posso ir fazendo pequenos passos nisso, mas não é um sonho imediato. Eu gostava ambiciono isso, mas estou a ir devagarinho para chegar lá, pronto. E depois, lá está, gostava de ter uma casa, gostava de, ter família e tudo mais. Está um pouco atrasada essa parte também. Está bem, mas que é uma preocupação. A outra parte desenvolveu-se muito rapidamente, porque tu tens 27 anos. Exato. E tens uma carreira bastante bem sucedida. Sim, no sítio onde eu trabalho, eu cresci muito rápido e geri equipas e tudo mais, fiz muitas funções diferentes e foi bom, efetivamente. Sim. E é uma associação que também puxa muito pelo crescimento das pessoas e tudo mais, e portanto eu sempre cresci muito ali dentro, e parte da minha identidade é aquela associação, eu sei mesmo disso. Por isso é que eu também quero sair desse contexto para
conhecer outras coisas e para perceber Sim. como é que é ir a uma entrevista de emprego, falar sobre mim, falar sobre esta minha nova versão, do que é que eu aprendi, porque eu nunca falei de tudo o que eu aprendi, porque eu nunca tive uma outra entrevista de emprego. Então eu quero começar a perceber o que é verbalizar aquilo em que eu sou boa, onde é que eu acrescento valor, que tipo de funções é que eu gostava de fazer, pronto. Então estou um bocadinho ainda nesse processo de quase de autodescoberta de mudar de emprego e fazer outras coisas diferentes. E depois, ou seja, e depois eu acho que me fiquei muito tempo, estive muito ligada à minha área profissional e tudo, a minha vida pessoal, eu acho que está em construção agora, ou seja, a parte do podcast, foi um projeto pessoal que eu lancei, ou seja, está muito em construção por aí. E agora, com 27 anos, nem consigo dizer muito alto, 27 anos, estou numa fase em que tenho de aceitar, porque é uma preocupação que eu tive durante muito tempo, que não há uma idade para as coisas. Porque eu sinto que às vezes preocupo muito ter 27 anos e não ter chegado a determinada coisa, ou porque é que eu não tenho uma relação. Isto é uma preocupação que às vezes tenho. Nunca falámos sobre isso. Pois não, mas é uma preocupação que eu às vezes tenho, mas por outro lado penso, tipo, se calhar também não é para ser, não é? Mas depois ao mesmo tempo penso... Ou se calhar é, mas ainda não tinhas encontrado espaço na tua vida. Exato, ou seja, eu nunca tive se calhar esse espaço, então às vezes penso nisso e isso surge-me na cabeça, mas, ou seja, não deixo de dormir à noite por causa disso, como é óbvio, mas, ou seja, eu estou numa mudança de chip nesse sentido também, que é, ok, Maria, não é por teres esta idade que tens obrigatoriamente de ter alguém. Ou seja, não é por teres esta idade que tinhas de ter chegado a determinado objetivo. Ou seja, dá um tempo às coisas e, tipo, quando isso tiver de aparecer, aparece. E não é que que eu esteja a procurar para alguma coisa porque não estou na minha vida, faço a minha vida normalmente. E, efetivamente, tipo, isso não é uma preocupação e eu tento não me preocupar com isso, porque isso só é perder energia com coisas que não fazem sentido. É um bocadinho. E depois eu tento e saio desse mood para conseguir focar no que é realmente importante. E, portanto, ou seja, ter esta idade já foi uma preocupação, agora já não é. Ou seja, estou a fazer aqui um crescimento. Estás bem resolvida até com isso. Estou. Eu acho que é normal teres, se calhar, passado por esses momentos, porque também já casámos amigas nossas. Exato. Eu sinto que... Isso põe-nos ali um bocadinho em xeque. Exato, mas depois eu também olho. Mas a desculpa que eu raspei isso... solteiras. Exatamente. A desculpa que eu raspei isso é que elas são mais velhas do que eu. Então... Sim, tu és a mais novinha. Exato. Porque a Sofia tem 30 anos cada uma, portanto, na verdade, pronto. Mas lá está, ou seja... o contexto, mas eu lá está, também tenho amigas da minha idade que estão solteiras, portanto eu penso, ok, se calhar também não é um problema, está tudo bem, eu estou bem na minha vida. Lá está, eu não me deixo terminar a noite por causa disto, nem é tipo um drama na minha vida de todo. O problema é quando eu vejo contextos de outras pessoas que estão nesse contexto e eu olho e penso, também gostava, mas depois penso, está tudo bem, tipo, tento não me preocupar muito com isso porque, pronto, admiro e gosto muito de ver as relações dos meus amigos e daquilo estar a correr muito bem e gosto muito. E portanto, olha, sou uma tia eterna, está tudo bem. Estou a brincar. Estou a brincar, estou a cagar para isso. Estou a gozar, não me preocupo com isso. Mas pronto, é um bocado isso, ou seja, acho que objetivos é um bocado por aí, ou seja, profissional estou muito por aqui, pessoal é mais isso e vou indo e vendo, na verdade. Acho que estou e acho que estás a ir muito bem. Sim, mas já tive pior. Acho que agora não estou mal. Não, eu acho mesmo que tu conseguiste construir uma Maria que é de louvar. Tu sabes que eu te digo isso muitas vezes. Acho mesmo que tu és uma estrelinha. Eu acho que isto é a melhor palavra para te descrever, porque eu acho que tu trazes brilho às pessoas que têm o prazer de estar na tua vida, porque tu tens uma energia mesmo super expansiva, mas no bom sentido, estás a ver? E eu acho que qualquer pessoa que tem o prazer de poder conviver contigo como eu convivo, ou até mais intimamente até do que eu, sentem muito isso, que tu tens uma luz especial. E eu acho que consegues pôr essa luz no teu podcast e vou convidar os ouvintes do meu podcast a irem ouvir o teu podcast para poderem ter um bocadinho de ti no dia-a-dia deles, porque tu tens mesmo... Eu acho que tu nasceste para te mostrares ao mundo da forma que o estás a fazer. Obrigada, Daniela. Não podes dizer essas coisas que eu fico toda Mas é verdade, estou mesmo a dizer isto do fundo do coração e eu partilho isto contigo várias vezes. Tu já sabes que é isso que eu penso e foi também por isso que eu decidi trazer aqui. Porque, lá está, eu acho que tu tens uma história de vida fantástica, não por teres vivido coisas muito difíceis, que às vezes isso é que é o fascinante, mas porque tiveste as tuas dificuldades, mas tens conseguido ter uma vida bastante bem-sucedida. Sim, primeiro que tudo, obrigada, Daniela. Não é preciso agradecer. Não, porque lá está, tipo,
falarem de mim a mim É sempre é um estranho, processo, é um processo que eu também estou a fazer e de aceitar. Mas é para tu veres que os bullies ficaram lá por trás. Exato, ficaram com certeza. E agora deixa-os estar lá. Mas, ou seja, é bom saber que aquilo que eu também quero contribuir para os outros de facto passa. Ou seja, isto pode parecer um bocado presunçoso, mas eu não penso muito na forma como eu sou. Ou seja, eu sou assim naturalmente. Ou seja, eu não me esforço para ser uma versão minha que eu não sou. Ou seja, as pessoas que me conhecem têm uma versão completamente natural minha. Ou seja, eu não tento ser alguém que eu não sou, não me esforço para ser quem sou. Ou seja, Acho que nem saberias fazer isso, de sinceramente. todo. Por isso sou péssima a mentir, apanham-me logo e depois porque não é isso que as pessoas merecem de mim, não é isso que eu quero que as pessoas achem de mim. Então tento sempre mostrar uma versão que eu sei que é aquela que as pessoas têm. E porque esta questão de termos poucas dificuldades na vida ou termos menos ou mais foi uma reflexão que eu também demorei algum tempo a fazer, que é, não sentia validade no que eu estava a passar, porque eu achava que era muito pequenino, ou que eu achava que isto na verdade não vai dar crescimento nenhum, ou só agora é que eu olho para trás e penso que o que eu fiz e o que eu superei de facto foi de uma forma boa e tudo mais. Sim. Por isso é que eu também acho que hoje em dia relativizo muitas coisas, porque tento tirar o peso de coisas pequeninas para coisas que de facto são importantes. E foi uma desconstrução que eu fiz agora com a morte do meu avô, que eu fiz um bocadinho essa desconstrução de quando tu passas por uma coisa que de facto é muito, muito pesada, de repente o resto deixa de ser assim tão importante. Ou seja, claro que não é por o meu avô ter morrido que eu vou de repente achar que tudo é leve, mas eu de repente senti que quando tu sentes uma dor que é muito mais forte do que todas as outras, eu acho que tu percebes que de facto relativizas. Eu já relativizava muito e sempre tentei ao máximo não me preocupar demasiado, mas agora eu sinto que ainda faço mais. Ou seja, porque eu sinto, primeiro porque o meu avô era uma pessoa muito positiva e eu acho que também tenho aqui um lado muito forte do meu avô. Ou seja, o meu avô sempre foi muito positivo para a vida. Olhou para a vida tipo, ok, isto está a correr mal, mas isto vai correr bem um dia. Ou seja, eu vou ultrapassar. E esta coisa de relativizar também acho que veio porque depois de passares por uma coisa muito forte e muito pesada, eu acho que tudo o resto deixa de ser assim tão importante. É um bocadinho Uma isso. coisa pequenina deixa de ser tão grande. E talvez tu relativizes um bocadinho a vida porque no início tiveste algumas dificuldades. Exatamente. Yeah. Foi mais no início. Yeah. E isso fez com que tu acabasses por ok, isto já está a ser tão mal agora, vamos relativizar o resto e viver com mais leveza. E tu vives muito com essa leveza. Eu só agora mais recentemente é que vim a perceber um bocadinho mais esta tua questão de ter sofrido mais quando eras mais nova. E digo-te mesmo sinceramente que se não disseres, as pessoas de hoje em dia, na Maria que tu és, não sentem que tiveste esse passado. Eu também sinto que não, lá está, eu também sinto que não há essa percepção, porque eu também, lá está, porque como eu nunca a verbalizei antes e acho que... E eu falo abertamente disto porque estou super confortável com a situação, mas que eu sinto que lá está, que a versão que eu tenho hoje, eu podia ter se tornado uma pessoa completamente revoltada na vida e completamente, tipo, se calhar podia ter feito bullying a alguém por raiva. Virar ao contrário. Exatamente. E eu sinto que não conseguir buscar um lado da história é um bocadinho mais positivo para a minha vida. Eu acho que é um bocado isso. Usaste como uma muleta para o teu crescimento. E lá está, eu agora olho para trás e percebo que de facto o meu percurso é positivo para aquilo que eu sou hoje. Por isso é que eu olho para trás e não mudava nada, porque eu sinto que esta versão é super... é boa para mim, é boa para os outros e é boa no geral. Ou seja, eu sinto que estou numa boa fase enquanto pessoa. E estás e transmites. Ainda bem. E espero que continue assim. Não tenciono mudar, portanto está tudo bem. Vai continuar e as pessoas vão continuar a ver isso ao ouvir o teu podcast. Se quiserem, estão à vontade. Claro, se não quiserem, também está. Não se esqueçam, é o Toma a Passar. E eu sou a Daniela também, só favor. Se derem favor. Já estão a ouvir. Não, certo, mas daqui para a frente continuem a ouvir os episódios da Daniela. Mas olha, Maria, gostei muito da nossa conversa. Também obrigada. Acho que abordámos aqui tudo e mais alguma coisa. Sinto que falei demasiado, não falei? Não, eu acho que me perdi nos raciocínios. Mas este podcast é mesmo para vocês falarem. Okay. Eu quero falar pouquinho, eu vou guiando o que é necessário e vocês vão-me dizendo aquilo que sentirem que têm que dizer, porque é a vossa história. Certo. E acho que conseguiste mesmo fazer isso. E falámos aqui de coisas que eu até nem sabia bem ao pormenor e gostei muito de saber. É verdade. Acho que as pessoas também ficaram a saber quem tu és e a sentir a energia que tu tens e vão continuar a senti-la no podcast. Eu vou insistir nisto, educadamente, mas agradeço muito por teres vindo, por teres aceito este convite e pronto, vemo-nos numa outra oportunidade e até à próxima, que a convidada é surpresa.
É surpresa? É sempre surpresa Ah, é agora. surpresa. Sim. Obrigada, Daniel, pelo convite. Espero que o teu podcast continue a correr muito bem. Eu vou ficar sempre a torcer por isso. E é isso. E portanto, olha, continuo a ouvir o podcast da Daniela. O meu também podem se quiserem, mas o da Daniel é o mais importante. Portanto, Não continuem é a ouvir. nada mais importante, é igualmente É igualmente importante. E portanto, é isso. E obrigada, Daniela. Obrigada eu. Um beijinho e até à próxima.